Então, 51 mil hectares. Essa foi a redução de área desmatada no Cerrado em janeiro, o tamanho equivalente a 48% menor quando comparado a dezembro do ano passado. Vamos então repercutir esta notícia com Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Boa tarde. É possível definir alguns fatores que contribuíram para essa maior preservação do bioma? Boa tarde, Fábio. Uma preliminar importante para a gente interpretar esses dados. Quando nós falamos do desmatamento, mais importante do que olhar a foto e saber o número específico, é ter uma perspectiva do filme. Como que esse avanço vem evoluindo e qual é a trajetória. Então, o fato de nós termos, este ano, um número significativamente menor de desmatamento no Cerrado em relação a essa trajetória dos últimos meses, é uma notícia muito boa, porque mostra que, de certo modo, nós estamos numa tendência de queda e, portanto, de freagem desse desmatamento no Cerrado. Por outro lado, também precisa ser dito que, na comparação com janeiro do ano passado, o desmatamento ainda é um pouco mais alto. Há diversas interpretações do que pode estar acontecendo e o que explica, portanto, essa redução contínua. A primeira delas é que o fato do governo ter, ao longo dos últimos anos, aumentado a fiscalização e multas, pode ter dissuadido essa ação do desmate realizada em determinadas áreas do país, sobretudo na região de Mato Piba. Por outro lado, Fábio, eu não descarto a possibilidade de o resultado do desmatamento decrescente estar associado também à realidade da produção de alimentos no país. Nós tivemos um último ano muito duro de produção, que, por sua vez, dificultou investimentos, ações, e pode ser que isso tenha também desestimulado, digamos assim, novos atos de desmate. Não é para dizer que o Brasil deve apoiar o desmatamento como uma forma de crescer, mas é para fazer uma análise objetiva do que pode estar acontecendo. Esse relatório, inclusive, trouxe essa questão fundiária, né? Que também está muito ligada à questão do desmatamento, né? É um dado importante. Essa é uma questão absolutamente fundamental, eu diria estrutural, como muitas vezes se comenta na academia, que está na raiz do desmatamento. Porque nós sabemos que uma das maneiras de conter o desmatamento é de elevar a produtividade da terra. Para elevar a produtividade da terra, nós precisamos de investimentos mais robustos que, por sua vez, exigirão seguranças mais claras para o desembolso do recurso. O primeiro passo para você dar uma garantia ao investidor de que o seu recurso será ali alocado, que se algo der errado ele pode ter o seu valor pago de volta, é garantir que a terra tenha a sua situação jurídica definida, que a gente sabe quem é dono e, portanto, sabendo quem é dono, esse proprietário pode utilizar a sua propriedade como uma caução, como uma garantia para esse investimento que valoriza a produção e, em última análise, aumenta a renda. Sem regularização fundiária, sem um título definido, é muito difícil ter acesso a esses investimentos mais avançados. E isso acaba precarizando todo o processo de produção. O resultado é que muitas vezes nós sabemos quem é, onde está o desmatamento, onde ele está acontecendo, mas sequer conseguimos definir exatamente quem é a sua autoria. Porque quando se chega lá na ponta, não se sabe quem é dono do quê. Até inclusive, Daniel, o relatório apontou que geralmente estava dentro de propriedades privadas, né? Inclusive com cadastro rural, né, privado. Isso também identifica, é importante também a gente salientar, né? Olha, essa é uma observação importante, foi algo que me surpreendeu nos dados sobre esse desmatamento. O relatório indica que uma parte do desmatamento, como é esperado, acontece em áreas não reguladas. É o problema da regularização fundiária que nós comentamos há pouco. Uma boa parte do desmatamento, no entanto, tem acontecido em áreas cuja titulação da terra já está definida. São áreas de propriedade em que se sabe quem é o dono, em que não há muitas vezes uma regularização ambiental, pode ser que parte dessas áreas tenham a sua reserva legal desmatada ou incompleta, mas o fato é que um percentual significativo desse desmatamento tem acontecido em áreas de propriedade privada.
Quando a gente fala do desmatamento da propriedade privada, também é importante destacar um outro elemento nessa história, Fábio. Nós sabemos que no Brasil nós temos um Código Florestal rigoroso que estabelece limites à reserva que precisa ser preservada. Porém, quem tem um excedente de reserva legal, pela lei, não está proibido de desmatar. Então, nós precisamos também investigar, desse desmatamento dentro das áreas privadas, qual é o percentual que é legal e qual é o percentual que é ilegal e, portanto, que não deveria ter acontecido e merece ser combatido para garantir a autoridade da norma. Fábio, a norma, o Código Florestal, é o nosso maior bastião de segurança econômica no agro. Ele é importante não apenas para garantir o meio ambiente e a sua preservação. Ele é importante para garantir a autoridade, a liberdade do produtor. E nós não podemos compactuar com regimes ou com ações que põem em xeque a autoridade desse código. É do interesse de todos que nós lutemos para que ele seja implementado. É isso. Quero agradecer muito a análise, a avaliação sobre esses números divulgados recentemente. Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, agradecido, boa sexta, bom fim de semana. Bom final de semana e até breve.